Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, Tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos mais uma vez para estarmos meditando o texto do Sagrado Evangelho que a Igreja nos oferece neste dia, nesta primeira sexta-feira do mês de julho. Saúdo todos os zeladores do Sagrado Coração de Jesus, um grupo tão importante na vida da Igreja, que se une, que reza pelos sacerdotes, pela Igreja no geral. Deus continua abençoando e suscitando em todas as paróquias este grupo tão zeloso e tão cuidador da grande pérola que Deus confia a todos nós batizados, a oração. Hoje o texto que nos é oferecido é Mateus capítulo 9, versículos 9 ao 13. E mais uma vez Jesus nos surpreende. Jesus está passando e percebe sentado ali numa coleteria de impostos o jovem Mateus. E Jesus simplesmente diz: segue-me. Mas esse segue-me de Jesus certamente estava muito, digamos assim, recheado. O segue-me de Jesus é no sentido de um autoconvite. Jesus está se autoconvidando para uma refeição na casa de Mateus. E não é uma refeição somente com Mateus. Jesus ali vai acolher todas aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade, que são excluídos e vistos de cima para baixo. Jesus acolhe todos na casa de Mateus. O segue-me de Jesus tem sentido de inclusão. Jesus inclui, Jesus chama para si aqueles que não têm espaço, ou melhor, não tinha espaço até então, ao redor da mesa. A mesa da dignidade, a mesa do acolhimento, a mesa onde todos são iguais. Como esta mesa faz falta em nossos dias. Jesus prossegue, e aqui aparece algo ainda interessante também. Enquanto Jesus estava ali à mesa, o texto vai dizer que se junta a eles muitos cobradores de impostos e pecadores. E aí aparece aquele grupo que sempre tem aparecido nos últimos dias nos evangelhos, que estão ali não porque acham bonito ou querem imitar o mestre, mas para questioná-lo e dizer que ele está errado, e dizer que a forma em que ele age é uma forma condenável. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por quê? Vosso mestre come com os pecadores de impostos e pecadores. Ao ler esse texto eu me lembro, nessas cidades, em muitas cidadezinhas nossas, também em cidade grande isso acontece, existem muitas pessoas que eu chamo de desocupados e desocupadas, que passam a tarde inteira numa porta, e ali juntam um grupo de pessoas, senhores e senhoras, e certamente não falam deles, certamente não falam porque que ainda não deram um passo para se amarem, para se acolherem, para serem felizes. Mas passa aquele tempo todo falando de outros, de terceiros, de quartas pessoas. Nunca falam deles, falam sempre da vida alheia. E o nome dos outros sofre naqueles grupinhos. Eu tenho muita pena desse tipo de gente,
que ali cria história, que ali disseminam história, fake news. Infelizmente, tem muitas destas realidades em nossas cidades, em nossas paróquias. E isso precisa terminar. Isso precisa acabar. Um cristão não pode viver disso. Sentar numa porta tudo bem, mas sentar numa porta para falar da vida alheia e criar história ou disseminar histórias é um sinal de uma desocupação muito nociva. Jesus condena esse grupinho que fala da vida alheia, esse grupinho que diz que fazer bem é errado, esse grupinho que diz que comer com os pecadores é condenável, esse grupinho que diz que Jesus não é Deus. Jesus condena e vai passar na cara, usando palavras chulas. Jesus, ele diz então, depois que percebe esse tipo de questionamento, Jesus diz: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os pecadores. Nós sabemos isto desde muito século, mas ainda continuamos agindo como se fosse o contrário. Aqueles que precisam de médico, aqueles que têm saúde não precisam de médico. E Jesus vai se colocar como modelo. Aprendei. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Eu fico me questionando quando celebro missa no interior, também na cidade, que algumas pessoas estão participando da missa e não comungam. Isso para mim é muito forte. Porque ou essas pessoas entendem que se ela receber Jesus, ela vai ser condenada porque Jesus é puro, é santo, ou ela está dizendo: eu não posso me aproximar de Jesus porque eu sou um pecador, sou impuro. Parece que nunca leu esse texto. Nós não podemos banalizar, é claro, a Eucaristia, mas precisamos usar deste texto. Jesus é misericórdia. Sim, somos pecadores. E não é por causa do meu pecado que eu vou deixar de me aproximar de Deus. Ele é remédio. Ele é o remédio que eu preciso para ser sanado daquele pecado. Por isso não se afaste de Deus. Não se deixe ser levado por alguns grupinhos puritanos na igreja, que coloca tantas bobagens a respeito da Eucaristia, que não posso me aproximar de Jesus por isso e por aquilo. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Ele veio para mim, para você, que estamos doentes. Não foi para os santos não precisam mais. Rezemos a Deus e deixemos que sua misericórdia nos invada e nos transforme. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.